Bem-vindos a um mergulho fascinante pela história da Torre de Pisa, um dos monumentos mais emblemáticos do mundo. Ao longo dos séculos, essa estrutura icônica tem cativado a imaginação das pessoas por sua inclinação intrigante. Vamos numa jornada onde revelaremos as complexidades da República de Pisa e sua busca pela grandiosidade arquitetônica. Compreenderemos como as circunstâncias geológicas, conflitos militares e problemas financeiros moldaram o destino dessa torre. Se ainda não é inscrito, já se inscreve para não perder nenhuma das histórias que rolam por aqui, que são as mais incríveis viagens através do tempo. Meu nome é Vanessa Silva e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. Vamos tentar responder as questões de por que a Torre de Pisa é torta e por que ela não cai. A Torre de Pisa é mais do que uma mera torre, é uma obra de arte feita em mármore branco. Está localizada na muito famosa Piazza del Duomo, na cidade de Pisa. É um patrimônio mundial da Unesco desde 1987. Construída ao longo de 2 séculos, entre os séculos 13 e o século 14, construção essa que se dividiu em 3 fases, sendo a primeira de 1173 a 1178, a segunda de 1272 a 1278 e a terceira de 1360 em diante. Em 5 de janeiro de 1172, Dona Berta de Bernardo, viúva, teria doado 60 soldi, moeda de prata medieval italiana, à ópera Campanales Petrarum Sancti Maria, a obra do campanário de pedra de Santa Maria, que seria construída ao lado da Catedral de Pisa, dedicada a Santa Maria Assunta. A expressão destaca a natureza arquitetônica da torre, que seria de pedra e projetada para abrigar os sinos da catedral. O primeiro alicerce começou a ser construído no dia 9 de agosto de 1173. Ao que indicam os registros, as obras foram iniciadas por Bonanno Pisano e foi um período de relativo sucesso militar. O primeiro andar teve início em 14 de agosto do mesmo ano, com uma planta octogonal com cada lado medindo aproximadamente 15 metros. Ele foi construído em pedra calcária branca e apresenta elementos de uma arcada cega, que são arcos decorativos que não fornecem abertura para a entrada ou passagem. Essas arcadas estão presentes em cada um dos lados do octógono, articulada por colunas clássicas coroadas com capitéis coríntios. Daí o problema começou quando foram para o segundo andar em 1178, logo aí já começou a afundar. E isso aconteceu porque a fundação era de poucos metros e não era adequada para suportar uma estrutura tão alta e tão pesada. Além disso, o solo era argiloso e instável. O projeto era falho desde o início de tudo. A primeira fase das obras foi interrompida a meio do terceiro piso. A maciez do terreno de argila mole, normalmente consolidada, é a causa da inclinação da torre e, embora em menor grau, de todas as edificações da praça, incluindo a catedral. Nisso, a construção foi então interrompida por quase um século, porque além de não terem ideia de como solucionar a questão do afundamento, a cidade de Pisa, que nessa época era a República de Pisa, uma cidade-estado independente, durante a Idade Média, estava em constantes batalhas e conflitos políticos. Aí lá em 23 de fevereiro de 1260 elegeram outro supervisor para continuar a construção, que teria sido, segundo alguns registros, Giovanni Pisano. E por volta de 1275 a construção foi retomada por Giovanni di Simone e Giovanni Pisano. Ainda há controvérsia sobre esses envolvidos, que não achei mais informações. Se vocês souberem mais a respeito, já deixa aí nos comentários. Num esforço para compensar a inclinação, se introduziu algumas alterações no projeto original. Construíram andares superiores com um lado mais alto do que o outro, e isso gerou uma ligeira curvatura na torre. Em 1284, a construção foi novamente interrompida quando os pisanos foram derrotados pelos genoveses na Batalha de Melória. Em 1319, concluíram o 7º andar e o campanário foi incluído em 1372, construído por Tommaso di Andrea Pisano, com uma perfeita harmonia de elementos góticos com o estilo romântico da torre. No campanário existem 7 sinos, sendo eles o primeiro sino L'Assunta, que pesa 3.620 kg. O segundo sino, Il Crocifixo,
o crucifixo, de 2.462 kg. O terceiro sino San Ranieri pesa 1.448 kg. O quarto sino La Terza, o terceiro, de 300 kg. O quinto sino La Pasquareccia ou La Giustizia, a justiça, de 1.014 kg. O sexto sino Il Vespruccio, de 1.000 kg. E o sétimo sino Dal Pozzo, o poço, de 652 kg. Cada um soa uma nota da escala musical maior, e o maior sino La Assunta foi instalado em 1655. No início, os sinos eram badalados por cordas, mas isso foi proibido, porque ao balançar as cordas fazia a torre vibrar ainda mais, o que poderia piorar a inclinação da torre, e até mesmo fazer com que ela entrasse em colapso. Bom, e daí já estava ali quase pronta, mas ainda torta. Mesmo algumas tentativas de endireitar a torre não tiveram muito êxito. E nisso, em 1350, medidas foram tomadas para tentar estabilizar um pouco a situação. Durante esse período, foram realizadas intervenções para reforçar o solo ao redor e reduzir a pressão exercida pela estrutura. Os engenheiros e construtores da época adicionaram uma série de contrafortes, que são estruturas de apoio projetadas para ajudar no equilíbrio. Esses contrafortes foram colocados do lado oposto da inclinação, no subsolo da base da torre. Além disso, foram feitas escavações ao redor da torre e adicionado material de preenchimento, como argila e entulho, para reforçar o solo e ajudar a redistribuir o peso. Essas medidas tiveram como objetivo estabilizar e evitar um colapso iminente. No entanto, embora tenham sido eficazes em retardar o processo de inclinação, não conseguiram eliminar completamente a inclinação característica da torre, que aí já tinha se tornado até um atrativo da mesma. Nesse ponto, eles já não estavam tão preocupados em endireitar a torre, e sim que ela ficasse torta, mas que ela não caísse. Ao longo do tempo, muita gente trabalhou para que a torre se mantivesse de pé e sempre observando o perigo de que ela entrasse no tal colapso. E assim, em 1990, perceberam que a inclinação havia sofrido um aumento acentuado e que o perigo se tornou concreto. Em 1993, o deslocamento foi estimado em 4,47 metros ou cerca de 4,5 graus. Nessa época, a torre foi fechada para que pudessem realizar obras para conter esse problema. Essas obras foram concluídas só em 2001. Aplicaram tirantes de aço e contrapesos de chumbo. Uma quantidade controlada de solo foi removida do outro lado, mais alto da torre, para reduzir o deslocamento e inclinação. Isso ajudou a redistribuir o peso da estrutura. Foi também realizada a injeção de concreto em cavidades pré-existentes sob a fundação da torre para aumentar a estabilidade, e assim as fundações da torre foram niveladas. Adicionando reforços estruturais e utilizando técnicas de nivelamento cuidadosas, o resultado final dessas intervenções foi uma redução significativa na inclinação da torre. E sim, nesse ponto, a torre está um pouco menos torta, mas ainda torta. Desde março de 2008, a torre atingiu o nível final de consolidação em termos de inclinação, fixando-se novamente em 3,97 graus. Esse valor deve permanecer inalterado daí para os próximos 300 anos. Nesse meio tempo, a torre também passou por processos de restauração externas e internas que foram concluídas em 2011. Então, devido a toda essa história, em resumo, a Torre de Pisa é torta devido a um afundamento desigual do solo durante a construção, combinado com a instabilidade do solo argiloso da região, e ela não cai porque, apesar da sua inclinação aparentemente perigosa, os esforços de estabilização realizados ao longo dos séculos e combinados ajudaram a equilibrar a inclinação e garantir a segurança da estrutura, permitindo que a Torre de Pisa se tornasse um símbolo duradouro de resiliência e do engenho humano. Aqui estão alguns fatos e curiosidades interessantes sobre a torre. A altura da torre acima do solo é variável, já que ela é torta, então varia em diferentes partes devido à inclinação. No lado mais baixo, a torre mede cerca de 55,86 metros de altura, enquanto no lado mais alto mede cerca de 56,67 metros. A altura total da fundação até o topo é de 58,36 metros. Os sinos ficaram silenciosos por muitos anos durante grande parte da história da Torre de Pisa, não foram tocados, pois, como já disse, o movimento causado pela vibração das cordas e dos sinos poderia ter agravado a instabilidade da torre. Somente em 2001, após as intervenções de estabilização, os sinos foram novamente tocados.
A Torre de Pisa tem 296 degraus, que também são tortos, foram construídos de acordo com a inclinação da torre, que levam ao topo. Subir os degraus íngremes proporciona uma vista espetacular da cidade de Pisa e dos arredores. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Torre de Pisa serviu como um ponto de observação para os nazistas. No entanto, os aliados também utilizaram a torre como ponto de referência para evitar ataques aéreos. A Torre de Pisa é um dos destinos turísticos mais populares da Itália e do mundo e recebe milhões de visitantes todos os anos. Muitos turistas se divertem tirando fotos criativas segurando ou empurrando a torre para brincar com a ilusão de ótica criada pela inclinação. Ela pesa 14.453 toneladas. O pessoal italiano não parecia escolher muito bem onde construir seus campanários pesados, porque além da Torre de Pisa, ainda tem mais 2 campanários com inclinações pelos mesmos motivos de solo argiloso e instável, que são o campanário da igreja de San Michele degli Scalzi, que tem uma inclinação de 5 graus, e o campanário da igreja de San Nicola, que apresenta uma inclinação de 2,5 graus. E aqui chegamos ao fim de mais uma história. A Torre de Pisa, com sua inclinação graciosa e cativante, transcende o tempo e conta uma história única. Ao longo dos séculos, ela se tornou um símbolo icônico da perseverança humana e da engenhosidade arquitetônica. Sua beleza e singularidade atraem milhões de visitantes todos os anos, encantando-os com sua presença majestosa. Além de sua inclinação intrigante, a Torre de Pisa é um lembrete poderoso do esplendor da República de Pisa e de seu legado como um centro cultural e comercial, como um testemunho vivo da história italiana. A Torre de Pisa transcende sua inclinação e se torna um símbolo universal da criatividade humana. Ela nos inspira a abraçar as imperfeições, a buscar soluções inovadoras e enfrentar desafios de maneira criativa. Em seu aparente desafio à gravidade, a Torre de Pisa nos convida a questionar as convenções e a explorar novos caminhos. É um monumento que nos lembra que a beleza pode ser encontrada na imperfeição, na coragem de ser diferente e na audácia de desafiar as expectativas. É um tesouro valioso para a humanidade, uma joia que deve ser protegida e apreciada pelas gerações presentes e futuras. Que ela continue a nos encantar e a nos inspirar, lembrando-nos da beleza e da importância dos nossos patrimônios históricos. Essa foi uma das questões que martelavam a minha mente curiosa e eu espero que vocês tenham gostado de mais essa viagem através do tempo. O que será que a gente vai descobrir na semana que vem? Para não perder, é só não esquecer de se inscrever e fazer parte dessa turma de viajantes. Se você chegou até aqui, já deixa o like, comenta o que achou dessa história e, se possível, compartilhe com alguém que possa gostar do nosso conteúdo. Tudo isso nos ajuda demais. Eu fico por aqui, uma ótima semana a todos vocês e até a próxima história!